Vamos continuar então, né? Nossa jornada aí no cristianismo puro e simples. Mas antes eu gostaria de orar, pedindo ao Senhor orientação, que seja uma manhã abençoada para possamos aprender mais um pouco da sua glória, da sua revelação. Senhor Deus, diante da tua presença, nós estamos aqui agora, ó Pai, te implorando as tuas misericórdias, te implorando, ó Deus, as tuas bênçãos, te pedindo, ó Deus, que o Senhor continue a nos orientar, nos guiar, nos ensinar. Ó Pai, que nessa manhã possamos ter mais um pouco da tua revelação, que o Senhor possa se mostrar um pouco mais a nós. E continue, ó Deus, também abençoando a nós e todo o seu povo ao longo desse dia, ao longo dessa semana. Nós dedicamos esse dia a Ti, dedicamos essa semana a Ti, te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, para agora o Teu próprio nome. No nome de Jesus é que nós temos. Amém. Vou compartilhar aqui minha tela. A gente vai começar fazendo a leitura bíblica, que hoje eu quero fazer no livro de Romanos mais uma vez, porque na carta de Paulo aos Romanos, né? Porque hoje a gente vai fechar o primeiro livro, que é sobre o certo e o errado, né? E ao longo de todo esse livro, Deus está mostrando para a gente que existe uma lei moral e que há uma força superior acima dessa lei moral, portanto, acima dessa realidade objetiva. E essa força, segundo ele, parece mais uma mente do que com qualquer outra coisa. E nesse livro, ou nesse capítulo final, temos motivos, né, para ficar desconfortáveis. Alguma coisa assim, o título agora fugiu a palavra exata. Mas nesse último capítulo ele vai fazer o fechamento de tudo aquilo que ele fez, né? E ele vai mostrar para a gente como somos inimigos de Deus, né? E ao mesmo tempo, né, é importante que Deus seja do jeito que Ele é, né? Nós nós queremos que Deus seja como Ele é, ou seja, um Deus bom. E pelo fato dele ser bom, é que nós acabamos nos tornando inimigos dele, né? Porque nós sabemos o que é bom, mas mesmo assim não fazemos. Então ele vai apresentar nesse último capítulo uma situação que é desesperadora, segundo ele mesmo fala, e no final ele vai dar dicas do que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Que é justamente aquilo em que creem os cristãos. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a ver a solução definitiva para esse estado de coisas aterrorizante que ele estabelece, né? Como consequência dessa nossa relação de ódio e de amor por Deus. Então, a partir do primeiro versículo de Romanos 2, Paulo escreve assim para a comunidade que estava em Roma, nos arredores. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado.
Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Vamos ficar por aí. Vou pedir para Pedro, baixa um pouquinho mal aqui, que está batendo bem em mim e já está batendo um friozinho. Eu queria chamar a atenção para 2 versículos, né? Primeiro, o versículo 15, né? As leis estão gravadas em seus corações, e disso dão testemunho a consciência e os pensamentos, tanto dos judeus quanto dos gentios. Então veja bem o que é que Paulo está dizendo. Existe uma lei que Deus deu aos hebreus, né? O decálogo, os 10 mandamentos registrados lá em Êxodo. No entanto, essas leis, né, que são leis gerais, leis morais, que especificam a condução moral do homem nessa terra, elas não são exclusividade dos hebreus, porque a tiveram diretamente de Deus, mas ela está gravada no coração de todo homem, e o fato dos gentios que não tiveram contato específico com essa lei, valorizar também, né, aquilo que Lewis vai chamar de o tal, né, o caminho do universo, né? Isso demonstra que essa lei não é uma exclusividade, mas na verdade é algo que foi criado por Deus e que está no coração de todo homem, né? E outro versículo que eu quero chamar a atenção é o 11, que diz: pois em Deus não há parcialidade, né? Ou seja, Deus não vai julgar de forma diferente seres humanos iguais, independente da raça, independente da etnia, da cor, independente da matriz religiosa, independente da cultura, não é? Deus vai aplicar o mesmo parâmetro, a mesma regra, que é a lei que está no coração de cada um, né? Portanto, cada um, independente de ter tido contato com a verdade do Evangelho ou de ter sido educado numa cultura judaico-cristã, sabe o que é certo, sabe o que é errado intimamente, né? E isso será levado em consideração. O que faz de Deus, né, justo, e sendo justo e bom, ele não pode ser conivente com o erro, né? Se ele estabeleceu no coração do homem aquilo que é bom, né? Se existe uma bondade absoluta, Deus não pode aceitar nada menos do que isso, né? E é por isso que Lewis vai falar que a nossa situação é tão desesperadora, né? Eu vou agora aqui tentar mostrar a nossa apresentação de hoje. O computador está um pouquinho lento, mas acho que a rede também. Hoje choveu muito, quando chove em Amargosa a internet fica um pouco preguiçosa. Então hoje a gente vai para capítulo 5, né? Não é desconfortável, é incomodada a palavra. Temos motivos para nos sentir incomodados. Qual é o objetivo desse título? É que até agora Lewis estabeleceu, né, um panorama geral a respeito da humanidade. Ele está defendendo uma tese. Essa tese, né, como vocês devem se lembrar, é de que existe uma lei moral. Essa lei moral é diferente da lei da natureza, né, porque não é algo que nós somos obrigados a fazer, muito embora a nossa consciência nos acuse toda vez que nós quebramos. Então, se é algo que nós não precisamos fazer, mas sentimos que devemos fazer, nos argumenta que isso revela a existência, né, de uma mente. É algo que eles costumam dizer, algo mais parecido com a mente do que com qualquer outra coisa, que estabeleceu isso dentro de nós, né? Portanto, essa lei, ela é superior à nossa realidade objetiva, ela está além, né? Ela transcende a nossa realidade, que é justamente aonde está essa mente, né? Transcendendo também essa realidade.
E nesse capítulo ele vai justamente mostrar que isso nos coloca numa situação extremamente delicada, né? Porque o fato de conhecermos a lei e de não praticar essa lei nos coloca em conflito direto com essa mente. E muito embora nós cheguemos à conclusão de que essa mente tem que ser boa, né? A bondade de Deus é uma verdade necessária, né? Diante de todo o panorama que Lewis mostra, né? Essa bondade de Deus não é uma bondade mole, não é uma bondade condescendente, né? É uma bondade justa. Então, o fato de conhecermos a lei, de praticarmos justamente o que a lei diz que a gente não deve fazer, nos coloca diante dessa situação. E essa situação realmente nos incomoda. Outro fator que incomoda é o contexto, né, pós-moderno. Pedro já falou que tem um outro conceito agora, Pedro, como é? Não é mais supermoderno agora, né? Hipermoderno, né? A sociedade de Lewis era pós-moderna. A nossa já é hipermoderna, né? Já é mais moderno do que os pós-modernos. Então, no conceito da pós-modernidade em que Lewis militava, talvez essa seja a palavra mais que se adequa bem ao trabalho dele em Oxford, na Sociedade Britânica, né? Ele militava, ele era um ativista contra o pós-modernismo no sentido mais amplo. Existe a ideia, né, de que há um progresso intelectual na humanidade que torna o cristianismo e as religiões de forma geral obsoletas, ou seja, não faz mais sentido crer em Deus, já que a ciência, né, segundo se acredita no senso comum, prova que Deus não existe, portanto não faz sentido ter qualquer tipo de religião. E aí ele chega no capítulo 4 dizendo que deve ter realmente alguma coisa sobrenatural. Então isso incomoda também quem está inserido nessa pós-modernidade ou nessa hipermodernidade, né, como alguns autores já costumam descrever o nosso tempo. Então ele começa a dizer no capítulo 4, afirmando que alguns podem ter ficado aborrecidos com a conclusão do capítulo 4. Que conclusão é essa? Ele chega no final do capítulo dizendo que deve haver algo ou alguém por trás dessa lei, em um plano superior ao plano material, né? E isso, naquele momento, é uma espécie de heresia, né? Como numa sociedade moderna, científica, né, emancipada intelectualmente, ainda se acredita que existe um plano superior ao material, ou seja, um plano sobrenatural, né? O sobrenatural quer dizer que está acima do plano natural, né? Como é que isso acontece ainda, né, no século XX? E ele vai se referir ao termo conversa fiada, né? Então, essa conversa sobre religião, nessa época dele já estava, e na nossa mais ainda, né, está completamente desacreditada. Então, isso também é fonte de incômodo, né, para quem está lendo o livro dele, ou para quem, naquela época, para quem estava ouvindo as palestras dele na BBC. Então, o que é que está por trás dessa afirmação de Lewis? Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo que as pessoas se aborrecem com isso? Justamente porque essa pós-modernidade traz a ideia de evolução intelectual, né? De progresso intelectual e, sobretudo, de progresso humano. Ou seja, durante milênios, os homens estiveram presos a regras impostas por uma religião que, com a modernidade, se mostra absolutamente inútil, sem sentido, né? A ciência prova o contrário. O humanismo prova o contrário, né? Deus não existe, né? Deus morreu, Nietzsche matou ele. De modo que toda vez que alguém tenta falar em algo religioso, por assim dizer, religião no sentido mais amplo, né, de relação entre o humano, o material e o divino, isso soa como algo retrógrado, reacionário, né? Alguém que está querendo tirar a humanidade do trilho do progresso e trazer de volta para a obscuridade, né, para o obscurantismo medieval, né, como alguns gostam de falar, né? E ele vai mostrar justamente que não é bem assim.
essa conversa parece ser um pouco diferente, porque ele vai definir progresso como chegar mais perto de onde você deseja estar. O progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. E as nossas experiências cotidianas nos mostram que nós não estamos nos aproximando disso. E não é por culpa da religião, né, que isso acontece, muito embora algumas pessoas gostem, né, de colocar na internet memes do tipo, né, a ciência te leva, te coloca no foguete para ir à Lua, né, e a religião te coloca no avião para explodir o World Trade Center, né, como se a religião fosse a única causa dos males da humanidade. Né? Obviamente que a religião provoca muito dano, já provocou e continua provocando, mas existem muitas sociedades materialistas que são tão nocivas e cometeram tantas atrocidades quanto a pior dos eventos religiosos, né? Nesse sentido. Se você observar o que aconteceu na própria Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceu na Rússia pré-Segunda Guerra Mundial, né? No período entre guerras. Durante a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, são atrocidades terríveis, né? E Stalin fazia tudo isso em nome do progresso, em nome do humanismo, em nome da emancipação do povo proletário, né? Pra vocês terem ideia, a grande dificuldade do exército russo em combater os alemães no início do conflito foi porque Stalin simplesmente dizimou toda a cúpula militar que era contrária a ele. Então os generais, né, mais antigos, que tinham experiência inclusive na Primeira Guerra Mundial, que a Rússia inclusive sai da guerra por causa da Revolução Comunista. Então todo aquele pessoal que participou da Revolução Comunista, que tinha poder de liderança, foi completamente dizimado, né, em nome, né, do Estado, em nome do bem-estar social. Tem um filme, eu esqueci o nome agora, mas conta a história dos soldados poloneses quando eles são vencidos pelos alemães, né? Eles são levados para Katyn, o nome do filme. Eles são levados para um campo de concentração pelos alemães. Os russos, né, tomam essa parte da Alemanha, retomam a Polônia, na verdade, tomam a Polônia dos alemães, tomam conta dos campos de concentração, né, e exterminam os poloneses, literalmente exterminam os poloneses, né, coisa que os alemães, né, com toda a maldade, né, que se pode observar do nazismo, os alemães não fizeram isso. Né? Então, se você vê o tanto de gente que morreu na China, na Revolução Cultural, o tanto de gente que morreu na Rússia, né, e em outros momentos históricos, né, no período do terror, na Revolução Francesa, e a gente acredita que só quem faz mal faz impulsionado por um sentimento religioso. Na verdade, não deixa de ser um sentimento religioso também, né? Só que às vezes esse sentimento religioso se manifesta de fato na esfera espiritual, nas religiões convencionais, e às vezes esse sentimento religioso se manifesta no secularismo por meio das ideologias. Já recomendei o livro do David Koyzis, né? Visões e Ilusões Políticas. Quem puder, leia, que vai entender melhor esse contexto que a gente está falando. Então, o que ele está dizendo? Esse progresso humanista, né, por mais bonito que ele seja, não está nos levando a lugar nenhum. A situação do ser humano não mudou ao longo desse tempo, né? Então, às vezes, é necessário retornar a um ponto original, né? E ele vai dar o exemplo do relógio, né? Se o relógio está adiantado, ele precisa ser atrasado. Isso não significa dizer que você está atrasando o tempo. Significa dizer simplesmente que você está ajustando as coisas, né? E se você está num caminho errado, né? Se você tomou o rumo errado, progredir significa justamente voltar para um ponto em que você pode tomar o caminho certo. Se você continua seguindo em frente no caminho errado, você não está progredindo. Muito pelo contrário, você está se afastando cada vez mais do seu objetivo. Então, se o objetivo é chegar numa situação em que a humanidade evolua
de forma plena e que alcance aquilo que se imagina ser o melhor estado de coisas possível, né? Esse caminho não está nos levando para lá. Não é a ciência que está fazendo isso. E desde a época de Lewis, né, nos últimos 80 anos, né, 70, 80 anos, quase 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as coisas de fato não estão melhorando. Né? A gente vive uma época em que a tecnologia nunca esteve tão avançada, em que a ciência nunca esteve tão avançada. A gente sabe de coisas que não sabia há 5 minutos atrás, e daqui a 5 minutos a gente vai saber de 2 vezes mais coisas do que sabe hoje, em termos científicos, em termos de informação, e isso não se reflete em uma melhoria na qualidade de vida dos seres humanos, de forma global. Né? A globalização que se propôs aí para resolver todos os problemas de desigualdade acabou aprofundando ainda mais esses problemas. Né? Então a gente não vê melhora efetiva no estado de coisas em que a humanidade se encontra. Né? E se você parar para pensar que ideias secularistas, né, já existem há milhares de anos, então a gente vai ver que se a religião por si só não nos levou a lugar nenhum, o secularismo, o materialismo também não. Ele fala, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente, isso deveria estar separado, não vai levá-lo para mais perto, óbvio, né? Você vai estar, na verdade, cada vez mais distante do seu objetivo. Se você estiver no caminho errado, o progresso, de fato, significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. Quem se perde tem que voltar para o caminho correto, senão você continuará perdido, não vai para lugar nenhum. Nesse caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido será também a mais progressista. Olha que coisa interessante, né? O que é que o secularismo nos vende, né? Uma ideia de que a gente precisa seguir em frente sempre. Mas isso não é ser progressista, isso é ser cabeça dura e recusar a admitir o erro. Né? Onde é que o cabeça dura, que o teimoso vai dar? Vai dar em lugar nenhum, né? Se você está no caminho errado. Então voltar atrás muitas vezes significa progresso. Às vezes a gente está no caminho errado, quando a gente se dá conta disso e volta atrás, a gente progrediu. Isso é algo que a sociedade contemporânea não tem conseguido fazer. E aí ele vai falar sobre essa conversa fiada religiosa. Ele vai afirmar categoricamente que ele não está fazendo nenhum tipo de apelo à autoridade. O que é o apelo à autoridade? Filosoficamente, né, dentro da retórica, é considerada uma falácia. Por que é uma falácia? Porque não existe no apelo à autoridade uma argumentação positiva, né, sólida e específica do ponto que está se discutindo. Na verdade, você diz, eu estou dizendo isso porque fulano de tal, que é especialista, né, que sabe disso melhor do que eu e você, diz que é assim. Agora, por que ele chegou nessa conclusão? Por que essa autoridade disse isso? Isso eu não preciso falar, né, porque a autoridade dele fala por si. É a famosa carteirada. Né? Você dá uma carteirada no meio da discussão e encerra o papo dessa forma. Né? E isso acontece tanto por parte de apologistas do teísmo quanto por parte de apologistas do naturalismo. Né? Em algum momento alguém puxa lá um filósofo antigo, né, que nunca leu, inclusive, só conhece o nome, né, e dá lá uma carteirada, né, para dizer que Deus existe ou para dizer que Deus não existe. Né. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é interessante, que é as testemunhas de Darwin, né? Os caras saem de porta em porta batendo, né? Você já ouviu falar sobre a palavra da evolução, alguma coisa desse tipo assim, né? Tentando convencer as pessoas que do evolucionismo darwinista, né? Então você usa a autoridade de alguém. Não é você que está convencendo e nem você está usando. Veja bem, é diferente de você usar a referência, né? Quem está na academia sabe, né, que não pode afirmar nada
que não seja de sua própria autoria, né? Baseado em algum procedimento técnico, acadêmico, científico validado, ou que tenha sido falado por alguém, né? Então, se eu afirmo alguma coisa em um trabalho, numa monografia, alguma coisa desse tipo, eu tenho que referenciar, eu tenho que dizer quem foi que falou isso. Agora, quando eu estou referenciando, eu não estou usando necessariamente a autoridade da pessoa. Eu estou dizendo que alguém no passado, né, já estudou esse assunto, falou isso, e eu vou, obviamente, explicar por que eu estou citando aquela pessoa. Vou explicar por que faz sentido aquilo que ele disse, ou por que não faz sentido aquilo que ele disse, por que eu concordo com ele ou discordo. Então não é simplesmente você dizer fulano de tal disse, né? Fulano de tal disse, né, mas isso faz sentido por causa daquilo outro. Isso não é o apelo à autoridade, é o procedimento comum na produção de conteúdo acadêmico. O apelo à autoridade é simplesmente você dizer porque fulano de tal falou tá certo. Ele entende disso mais do que eu. Então ele vai dizer, não há no que eu estou dizendo aqui nenhum tipo de apelo à autoridade. Eu não estou usando a Bíblia, né? Portanto, bora parar já com esse mimimi, né? Porque uma coisa que acontece muito nos discursos, nos debates ateístas da internet é isso, né? Qualquer coisa que você fala, alguém já diz, tá apelando para a autoridade. Então ele já diz logo de cara, bora parar com esse mimimi que não tem apelo à autoridade aqui. Eu não estou usando a Bíblia, eu não estou usando a tradição da igreja, não estou usando o nome de nenhuma personalidade científica, filosófica ou religiosa importante. Muito embora ele use, a gente vai falar daqui a pouco, né, o argumento moral, que é um argumento que surge em Immanuel Kant. Mas ele não está falando isso, ele está explicando por meio racional, de forma racional, como ele chegou na conclusão de que deve ter uma força superior, né, num plano sobrenatural, né? E ele ainda diz o seguinte, nem sequer ainda cheguei na existência de um Deus pessoal, como o dos cristãos. Por enquanto ainda é uma mente, é uma coisa, né, é algo que parece mais uma mente do que com qualquer outra coisa. E ele conclui essa parte, esse tópico específico da seguinte forma: não estamos tirando nada da Bíblia ou das igrejas, mas sim tentando ver o que podemos descobrir sobre esse alguém por conta própria. Então, não é apelo à autoridade que ele está fazendo, né? E ele deixa bem claro isso. Ele está expondo argumentos e tentando desmontar argumentos contrários às proposições que ele faz. Uma das acusações do secularismo, que passa particularmente o Philip Kitcher, que é um filósofo americano, ele vai fazer em um de seus livros, se eu não me engano é Living with Darwin, Vivendo com Darwin. Não li, né? Li através dos comentários, o que eu li sobre o Kitcher, li através do Alvin Plantinga. Então não sei se tem versão, não sei se tem versão em português, né? Parece que ainda não. Mas uma dessas acusações é de que nós acreditamos, isso é comum na verdade, o Kitcher ele só personaliza isso, né? Nós acreditamos em Deus porque a Bíblia diz, né? Então se a Bíblia diz que Deus existe, nós acreditamos em Deus, né? E é por isso que toda vez que um crente teoricamente se envolve em uma discussão, ele vai citar a Bíblia, né? Isso não é verdade, gente, né? Não é que especificamente a Bíblia revela Deus. Na verdade, o que acontece é que Deus se revela na Bíblia. Então nós cremos antes que Deus existe. Olha a sequência de coisas. Primeiro nós cremos que Deus existe. E por que cremos nisso? Como eu falei na aula passada, Alvin Plantinga vai dizer que existem outras fontes de conhecimento que não necessariamente conhecimento científico, né? Então a nossa experiência pessoal vale nisso. Uma coisa importante, Deus, a gente não chegou nessa conclusão ainda, mas como cristãos nós sabemos que Deus é uma pessoa, né? E uma coisa que a gente sabe é que a gente não conhece uma pessoa sem conviver com ela. Por exemplo, uma carteira de identidade não é prova de que uma pessoa exista. Tanto que o SUS, de vez em quando, tem que fazer
confirmação de vida, prova de vida, né? Para ver se não tem fraude, para ver se a pessoa ainda existe, inclusive. Então, uma das formas de se conhecer Deus é convivendo com Ele. Se Ele é uma pessoa, a gente convive com Ele. Pela convivência, a gente sabe que Ele existe. Então, primeiro, a gente crê que Deus existe. Segundo, a gente crê que Deus é o autor último da Bíblia. E é por causa disso que a Bíblia tem autoridade divina. A gente não pode colocar o carro na frente dos bois. A gente não pode acreditar que a Bíblia fala de Deus, e é por isso que a gente crê que Deus existe. E como a gente crê que Deus existe, a Bíblia tem autoridade divina. Aí não faz sentido. Antes de crer na Bíblia, a gente crê em Deus. E a gente crê que Deus se revela na Bíblia. Né? E é por isso que ela é digna de autoridade. E Alvin Plantinga vai falar justamente isso. Ó. Os cristãos acreditam que a Bíblia é digna de confiança porque creem que seu autor último é Deus. Então ele estabelece a ordem correta. Por que eu creio na Bíblia? Porque Deus existe e eu creio que foi Ele que criou, né, que escreveu a Bíblia por intermédio dos autores humanos. É o que a gente chama de revelação. Né? Mas, continua Plantinga, teriam que ser extremamente ignorantes para acreditar ao mesmo tempo que Deus existe somente porque a Bíblia o afirma. A gente não acredita que Deus existe só porque está na Bíblia. A gente acredita que Deus existe por outros motivos. Né? E é isso que Lewis está mostrando para a gente. Né, existem razões para a fé. Né? Muito embora o último passo ele seja um passo não necessariamente racional, e isso acontece em qualquer área. Né? Quando você dá um passo para o ateísmo, esse último passo ele não é exclusivamente racional, né? Ele não ele é metafísico. Né? Da mesma forma que o último passo para o teísmo, né, ele também vai ser sobrenatural, ele vai ser metafísico, ele vai partir de algo que necessariamente a gente não consegue entender, mas que a Bíblia diz que é a ação do Espírito Santo. Agora, dentro desse contexto, né, existe uma racionalidade que precisa ser cultivada. E ele vai dizer o seguinte, ó: e gostaria de deixar bem claro que o que descobrimos por nossa conta nos deixa chocados. Então, nada do que nós fizemos aqui é baseado na autoridade, né, religiosa, nem da tradição, nem da Bíblia. Nós estamos tentando seguir um caminho independente. Já que você não crê na Bíblia, já que você acha que tudo isso é conversa fiada, desde o princípio nós estamos tentando fazer um caminho inteiramente racional. Entenda racional, né, ou não entenda racional como científico ou cientificista. Né? Ele vai usar a ciência e vai usar também a filosofia. O cientificismo, de forma geral, ele ignora qualquer coisa que não seja absolutamente e estritamente científico. Né? Inclusive, desacredita qualquer outro tipo de racionalidade que não seja científica, inclusive a filosofia. Né? De modo que você vê mais um caso aí de religiosidade enrustida, né? Depois dessa parte, então, em que ele argumenta que o que ele está fazendo é sim racional, muito embora não seja cientificista, ele está usando argumentos filosóficos importantes, clássicos, né, que inclusive dessa filosofia que conduziu a humanidade até a Revolução Científica do século XVII, né? E aí ele vai introduzir dois argumentos, né, a respeito da existência de Deus. Né? Um é o que a gente conhece como argumento cosmológico, né? E ele introduz da seguinte forma: temos duas pequenas pistas sobre esse alguém, e uma delas é o universo que ele criou, que é o que está em Romanos 1, né? O universo, a natureza criada, né, mostra os atributos eternos de Deus. Quem criou esse argumento inicialmente foi Al-Ghazali, que era um teólogo, filósofo muçulmano de origem persa, e atualmente o maior ícone, né, na defesa
e na divulgação desse argumento é um teólogo cristão norte-americano chamado William Lane Craig. Ele é teólogo, ele é filósofo também. É um filósofo importante, né? Professor de uma universidade importante também nos Estados Unidos. E esse argumento cosmológico ele é mais conhecido como o argumento Kalam, que é uma palavra árabe que significa teologia escolástica ou teologia medieval, né? E o Al-Ghazali ele desenvolve esse argumento por volta do fim do século XI, início do século XII, portanto na Alta Idade Média, né, no mundo árabe, em resposta à filosofia materialista grega, né? Por coincidência, terça-feira passada eu estava dando uma aula de História da Química num curso de História das Ciências, e o período foi justamente esse período medieval. E uma das coisas que a gente viu foi a influência, né, do mundo grego na cultura árabe medieval, né, ou como a cultura árabe absorve a cultura greco-romana, e dá novo significado, não só dá novo significado a essa cultura greco-romana, como inclusive traz os filósofos gregos depois para a Europa, a partir da Península Ibérica, né. Depois eu vou até falar comigo, deixar o link lá, quem quiser assistir a aula mais tarde. Então, o Al-Ghazali ele cria esse argumento justamente contra o materialismo grego, né? Eu falei também na semana passada, principalmente os atomistas têm essa proposta de que não é necessário ter uma força sobrenatural dirigindo as coisas, né? E propõe sua ideia de átomo, que é altamente mecanicista. Então, o Al-Ghazali ele vai escrever um tratado sobre isso, né, sobre a filosofia grega, e vai apresentar o argumento Kalam, que é um argumento sobre a existência de Deus a partir da sua criação. E basicamente, o que é que o argumento Kalam, ou o argumento cosmológico, vai dizer? Ó, tudo que começa a existir tem uma causa, é isso que a gente sabe, né? Se esse mousezinho aqui, ó, ele existe hoje, ele não existia antes, mas existe hoje. Ele existe por algum motivo. Alguém resolveu construí-lo, né? Ele afirma também, né, o Al-Ghazali já falava isso, mas hoje em dia, inclusive, dados científicos apontam para isso, que em um dado momento o universo começou a existir, né? Repare que isso aqui, ó, o universo começou a existir, ainda hoje é motivo de briga na astronomia e na cosmologia. Tem muita gente que não aceita, por exemplo, a teoria do Big Bang, muito embora seja a melhor teoria para explicar a origem do universo, porque a teoria do Big Bang, né, mostra que o universo passa a existir em algum momento, e o fato do universo começar a existir tem implicações teológicas graves. Que implicações teológicas graves são essas? É que o universo tem uma causa. Então, veja bem, tem muito cientista que é contra a teoria do Big Bang, não porque seja cientificamente mais provável que outra teoria seja mais verdadeira do que a teoria do Big Bang, mas porque a teoria do Big Bang tem pressupostos, ou abre a porteira, por assim dizer, para afirmações teológicas inconvenientes, como, por exemplo, que o universo teve uma causa primeira, né? Então, o argumento cosmológico vai dizer, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir em algum momento, logo o universo tem uma causa. E o fato do universo ter uma causa abre, sim, o pressuposto de que essa causa seja uma causa sobrenatural, divina, né? Óbvio que existem várias objeções aos argumentos teológicos, ao argumento cosmológico, né? O naturalismo se esforça muito para refutar. Há um esforço também contemporâneo, William Lane Craig, né, capitania isso para refutar as refutações, por assim dizer, mas é um argumento bastante interessante, né? Agora, o segundo argumento que ele apresenta é o que a gente pode chamar de argumento moral. Esse argumento ele vem defendendo desde o primeiro capítulo, né? Que é um argumento que surge em Immanuel Kant, né?
que é justamente essa lei moral que tem dentro da gente, que a gente sabe que o que é certo, sabe o que é errado. Isso é universal, todo ser humano tem isso dentro de si, e que a gente não consegue fazer, né? E aí Kant vai dizer o seguinte: como a gente não consegue fazer isso nessa vida, é necessário que exista uma vida após essa, para que a gente finalmente consiga cumprir a lei moral, né? E Kant era iluminista, né? Só para deixar registrado. Então, ele vai dizer o seguinte, ó: o argumento moral é uma prova melhor do que o argumento cosmológico. Por quê? Porque se trata de informação interna. É algo que você mesmo sabe, né? Você não precisa fazer astrofísica para entender o que é o Big Bang, para poder discutir com um ateu que o Big Bang é mais provável do que um universo estacionário, né? Mas aqui, ó, é algo que você sabe. E o mais importante não é o que você precisa provar para os outros, né? É o que você precisa provar para si mesmo. E aí ele vai dizer o seguinte, ó: você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral. Por quê? Porque o universo geral é a obra de Deus, né? E a lei moral é uma conversa pessoal com o Criador do universo. Então, você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral. Da mesma forma que descobrirá mais sobre o homem ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tenha construído. É óbvio que observar uma casa diz muito do seu construtor, né? Tem uma página no Facebook que chama Construindo Casas. O pessoal costuma postar cada barbaridade, né? Que a gente fica abismado, não é possível, o cara não fez isso, né? E a gente tem uma boa ideia, né, do cara que faz essas barbaridades, né? Da mesma forma que o pessoal posta também fotos maravilhosas de construções belíssimas, muito bem executadas, que demonstram também muito da qualidade do construtor. Mas eu tenho poucas informações objetivas sobre quem construiu, né? Eu sei se ele é muito habilidoso ou se ele é um imprestável, né? Agora, conversando com a pessoa, aí é que a gente conhece. Foi o que eu falei há algum tempo atrás nessa mesma aula, né? Deus é uma pessoa. E a única forma que a gente tem para conhecer de fato uma pessoa é convivendo com ela. Eu achava que conhecia a minha mulher quando a gente se casou, mas vi que estava longe, né? Não tinha nem arranhado a superfície, e provavelmente ela tem a mesma impressão. Depois de 20 anos de casado, vou fazer agora em janeiro, a gente vê que a gente já se conhece um pouco melhor, mas ainda tem muita coisa que a gente não consegue perceber um do outro, né? Eu acho que eu conheço os meus filhos, porque eu convivo com eles literalmente desde antes deles nascerem, né? Mas eu sei que tem particularidades das personalidades deles que não são acessíveis a mim, né? Imagine quem só vê a carteira de identidade. Então ele conclui que, diante de tudo isso, né, a gente deve concordar que Deus existe. Não necessariamente uma pessoa, mas algo que parece mais com uma mente do que com qualquer outra coisa. Ele fala isso várias vezes. E a gente precisa concluir também, por causa da lei moral, que Deus é bom. Por que a gente precisa concluir que Deus é bom? Porque ele nos constrange a fazer o que é bom e nos envergonha toda vez que a gente faz o mal. Então Deus não pode ser mal se ele nos conduz de um modo que a gente deva fazer apenas o que é bom. A gente faz o mal? Faz. Mas toda vez que a gente faz o mal, alguma coisa dentro de nós nos acusa. Então como é que Deus é mal se ele nos acusa de algo mal que a gente fez? E ao mesmo tempo nos estimula a fazer o que é bom. A gente sabe o que é bom, sabe o que tem que fazer, né? Mas não faz. E quando não faz, a gente se sente mal por causa disso. É óbvio que chega um determinado momento que a gente fica completamente insensível, né? Mas o ser humano, em suas condições originais, ele tem essa sensibilidade. Então a gente precisa concordar que Deus é bom, mesmo que ele ainda não seja uma pessoa. Por que ele é bom? Porque ele está interessado no bem supremo,
né? Agora, essa ideia de um Deus bom é incompatível com a visão secular desse Deus bom. O que é que a gente pensa de um Deus bom? Né? Um Deus bom é um Deus que não vai permitir que nada de mal nos aconteça. Um Deus bom é um Deus que vai nos perdoar todas as vezes que a gente cometer algum pecado, né? Um Deus bom é um Deus que não vai permitir que exista o mal na humanidade, né? E muita gente se torna ateu por causa disso, por causa do problema do mal. Como é que Deus é bom e permite que exista o mal, né? Por que Deus deixou Adão pecar se ele era tão bom, né? E se ele era onisciente e onipotente? Por que ele deixou Adão pecar? Por que ele deixou o mal entrar na humanidade, né? Aliás, por que existe mal mesmo? Né? Por que existe tanta maldade? Por que nasce criança sem cérebro? Por que acontece um terremoto como que aconteceu agora na Turquia, no Mar Egeu, e destrói tudo? Né? Na Turquia não, já na Grécia, na fronteira da Turquia com a Grécia, e mata um monte de gente inocente, né? Então essa é a visão do Deus bom. Um Deus que não vai deixar ninguém ir para o inferno, por exemplo, né? Um Deus que... eu li outro dia numa página da internet que a ideia de inferno é completamente incompatível com a ideia de Deus. Portanto, o inferno não existe, é uma criação humana, né? Porque um Deus bom não poderia criar um inferno. Mas o que é que, na verdade, essa bondade de Deus nos diz, né? Se há uma lei moral e Deus é bom, ele não pode abrir mão da sua própria moralidade, né? A lei é implacável. E se Deus é tão bom quanto a sua lei, ele também é implacável na defesa do bem absoluto. Por exemplo, a liberdade é uma coisa boa. E se você observar, é impossível você construir um sistema em que haja liberdade sem que haja a possibilidade da maldade. Porque senão o que eu faço não é porque eu sou livre, é porque eu não tenho outra alternativa. A única coisa que eu posso fazer é o bem. Então eu não sou livre, eu não tenho liberdade para fazer o mal. Então só existe liberdade se existe a possibilidade de maldade. Por isso Deus nos criou posse pecar e posse não pecar, com a capacidade de pecar e de não pecar. Escolhemos pecar, óbvio que ele sabia que a gente ia pecar. Óbvio que ele sabia que a maldade ia entrar no mundo, né? Mas sem a maldade, a liberdade não pode se manifestar. Esse Deus bom é um Deus implacável na defesa do bem supremo, do bem absoluto. Não adianta a gente ficar irritado com isso, né? Primeiro, se você não acredita em Deus, ou pelo menos não acredita que Deus não é uma pessoa, não adianta você ficar irritado com uma não pessoa. O que é que adianta eu ter raiva do meu computador, muito embora ele emule as personalidades humanas? O que é que adianta eu ficar irritado com a menina do Google do meu celular que fica se metendo na minha conversa quando não é chamado, né? Ontem eu estava dirigindo e aí eu recebi uma ligação, o meu celular estava ligado no Viva Voz, a ligação não conseguiu se completar, aí a menina do Google me pergunta: você quer mandar uma mensagem? Eu falei: eu quero. Aí ela disse: diga. Aí eu falei: estou dirigindo, não entendi. Aí eu repeti: estou dirigindo, não entendi. Eu gritei a terceira vez. Xinguei ela. Ô sua infeliz, eu estou dizendo que eu estou dirigindo e estou com problemas, vamos conversar depois. Quer dizer, eu me estressei, né? Corri o risco de bater o carro com a raiva que eu estava da infeliz, sem sentido nenhum, porque ela não é uma pessoa, de fato. Ela parece uma mente, mas não é.
Né? Então, por que eu tenho raiva de Deus, por exemplo, se Deus não existe? Ou por que eu tenho raiva de Deus se Deus sequer é uma pessoa? Né? Se ele não é uma pessoa, isso não faz sentido. Se Deus não é uma pessoa, eu também não posso ficar achando que ele vai perdoar tudo que eu fizer, porque somente pessoas podem perdoar. Né? Se Deus não faz sentido também não gostar de Deus ou se importar com ele, né? Ser inimigo de Deus, Deus não existe, né? E também porque independente de eu achar ele bom ou não, independente de eu gostar dele ou não, o fato é que eu tenho conhecimento do tal. Então, no íntimo, a minha desaprovação a Deus, né, é porque eu não vejo o tal na humanidade. Mesmo que eu não consiga reconhecer essa falha em mim, mas eu não consigo enxergar isso na humanidade. Então, portanto, eu tenho consciência, sim, de que é algo superior e que a humanidade deveria desenvolver o seu tal, deveria seguir esse caminho. Né? E a minha revolta com Deus é porque muitas vezes eu não vejo Deus interferindo na humanidade de modo que isso aconteça. Ou pelo menos não vejo interferindo do modo que eu gostaria que ele interferisse. Então a maioria dos nossos problemas com Deus são problemas de relacionamento pessoal com ele, baseado nas coisas que eu quero que aconteça e que não acontecem. Né? Tem um sermão do pastor Guilherme em que ele diz assim: você reclama que Deus deixa, né, acontecer miséria, deixa acontecer tanta maldade no mundo, né? Criança que nasce sem cérebro, câncer infantil, desastres naturais, né? E depois você diz que não acredita em Deus porque ele não consegue controlar todas essas coisas. E aí ele pergunta: e sou eu, né, que estou criando um ser imaginário, né? Sou eu que estou imaginando Deus, né? Na verdade, eu não imagino Deus porque eu aceito Deus do jeito que ele é. No entanto, esse Deus que você odeia é um Deus que você criou, é um Deus que você imaginou. E ele vai dizer também, muitas vezes, né, quando você está aí nesse meio termo, você vai tentar barganhar com Deus, né? Deixe de levar em consideração algumas coisas ruins que eu fiz, né? Mas o fato é que se Deus realmente é bom, ele não vai ser parcial. Olha porque a gente leu Romanos 2, né? Deus não é parcial. Deus não vai passar a mão pela sua cabeça só porque você é bonzinho na maioria das vezes. Ele é implacável. Você faz o bem ou você é inimigo dele. E a gente vai chegar na conclusão, que é essa conclusão estarrecedora que Lewis chega, de que nós nos tornamos inimigos, porque não conseguimos fazer o bem. E ele vai concluir assim, se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Isso faz parte do argumento moral de Kant, né? Ou seja, a gente não consegue fazer o que é bem, a gente vai morrer sem alcançar a justiça. Então é necessário que haja uma outra vida para que essa justiça se conclua. Se for, então estamos nos tornando inimigos dessa bondade todos os dias e não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã. E assim, mais uma vez, nosso caso é irremediável. Estamos perdidos com ele ou sem ele. Não tem para onde correr. Por que não tem para onde correr? Porque Deus é o nosso único alento. Porque é o bem absoluto. Mas é também o nosso terror supremo. Por quê? Porque ele é o bem absoluto. E ele não convive com a maldade, ele não tolera a maldade. Ou a bondade é nossa maior segurança, ou nosso maior perigo, dependendo da forma como você vai reagir a ela. E a conclusão é: nossa reação tem sido a mais errada possível. Ou seja, temos motivos também por isso para nos sentir incomodados, e são piores do que os anteriores, relacionados à conversa fiada sobre religião. Ele diz no início do capítulo que ele tem 3 coisas a falar
sobre essas reações incômodo à sua palestra anterior. E ele vai concluir com o terceiro ponto. Ele vai dizer, eu não dei todas essas voltas de moralidade e de filosofia para enganar você, que está me lendo ou que está me ouvindo, né, ou que me ouviu na rádio. Não foi esse o objetivo. Eu não quis pegar teologia barata, colocar num envelope de filosofia sofisticada e te vender como se fosse gato por lebre. Há um motivo específico para isso. E aí começam algumas das melhores citações, na minha opinião, das melhores frases dele, na minha opinião, em relação ao cristianismo, ou pelo menos algumas das minhas frases preferidas. O motivo de todas essas voltas, segundo Lewis, é apresentar o único cenário no qual o cristianismo faz sentido. Então você dá voltas demais, mas são absolutamente necessárias para chegar nesse cenário. Que cenário é esse? Abre aspas. O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer, até onde eu sei, àquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Então, se você não chega nessa conclusão que a gente chega agora, imediatamente anterior a essas frases, né, de que Deus é o nosso maior refúgio e também é o nosso maior flagelo, né? A bondade é tudo que a gente tem, mas ao mesmo tempo nos tira tudo que nós temos, né? Se você não chega nessa encruzilhada em que você se sente completamente desamparado, porque você sabe o que é bom, mas não consegue fazer o bem, e você reconhece isso, se você não chega nisso, então você não está pronto ainda para ouvir o Evangelho. Então, pregar o Evangelho, sobretudo, é mostrar que as pessoas precisam se arrepender daquilo que fizeram. Agora, se a pessoa não crê nisso, é o que Paulo fala lá. Deus nos entregou às suas próprias concupiscências. E não é o seu falar, não é o seu argumentar que vai convencer a pessoa do contrário. Simplesmente o cristianismo vai continuar a não fazer sentido para ela. Se a pessoa não chega nessa situação, não há nem por que começar a conversa. Então, o cristianismo só começa a fazer sentido, né, se a gente consegue perceber, primeiro, que existe uma lei moral, que essa lei moral é universal e está presente em todas as culturas humanas, em todos os lugares e em todos os tempos. A gente não consegue perceber que existe um poder por trás dessa lei, né? E, principalmente, que estamos miseravelmente quebrando esta lei todos os dias. Essas três percepções nos conduzem à conclusão de que nós estamos nos tornando inimigos desse poder que há por trás da lei. E é essa percepção, né, esse insight, né? Eu estava procurando uma outra palavra mais bonita, mas sumiu da memória agora, né? É essa epifania, né? Essa era a palavra. É essa epifania, né? Que na verdade se mostra mais como uma teofania, né? Que vai nos conduzir ao cristianismo, ou que vai permitir com que a gente entenda o que é que o cristianismo, do que é que o cristianismo está falando. Né? Quando a gente se dá conta de que a gente é inimigo do Criador, né? Que é algo que a Bíblia está relatando desde Gênesis 2, né? Quando vai falar sobre a queda da humanidade. Então, ele vai trazer agora a alegoria do médico, né? Em homenagem aos nossos dentistas e bavianos, eu trouxe aí essa menininha revoltada com o dentista. Provavelmente ela está fazendo uma revisão periódica, né? Preventiva, por isso que ela está assim. Se ela tivesse com dor de dente, né? Alucinada de dor de dente, ela não estaria desse jeito, é o que ele está dizendo. Né? A gente só começa a dar ouvidos ao médico ou ao nutricionista, né? Quando a gente está precisando, quando a gente se dá conta, na verdade. Não é quando a gente está precisando, às vezes a gente está precisando, mas não se dá conta disso.
Quando a gente vê o bicho pegar, né, quando a cova começa a nos chamar, é que a gente começa a se preocupar com certas coisas, né? E às vezes é nessa reflexão de fim de vida que muita gente, né, se dá conta de que precisa acertar as contas com o eterno, precisa acertar as contas com o divino, né? Tem gente que permanece cabeça dura até o final da vida, né? Mas tem gente que no final da vida faz esse tipo de reflexão, né? Mesmo que não se convença de que exista algo errado, mas começa a pensar, será que realmente, né, não há algo para além daquilo que eu não consigo perceber? Então ele traz a alegoria do médico, né, o do doente. O doente, quando realmente vê que a coisa está pegando, passa a ouvir o médico. E é por isso que Jesus disse que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Quem são esses doentes? São os que são simplesmente pecando à torta e à direita? Não. São aqueles que se dão conta, de algum modo, né, de que precisam fazer alguma coisa para reverter a situação. Quem está aí se esbaldando pode estar fazendo isso, inclusive, por autorização divina, ou por ordem divina, como Paulo fala, né? Deus entregou as suas próprias concupiscências. E para eles, o que resta é a misericórdia de Deus quando Deus quiser, né? Porque enquanto Deus quiser, eles vão continuar se perdendo da sua própria concupiscência. Ou seja, eles já perderam, inclusive, a sensibilidade à lei moral. Mas existe um doente que não conhece a verdade ainda, não conhece a realidade última, mas sabe que precisa acertar as suas contas, né? E aí é que entra o cristianismo. Aí o cristianismo começa a fazer sentido. O cristianismo vai começar a dizer como foi que você chegou naquela situação, como foi que eu cheguei nessa situação terminal de inimizade contra Deus, de doença espiritual, né? E vai explicar também como Deus pode ser essa mente que te deixa incomodado, né? Então, somente no cristianismo a gente dá o passo de sair de uma mente impessoal para um Deus pessoal, né? E o cristianismo vai explicar como é que isso acontece e por que que isso é possível. E por que que a gente acredita que o que está por trás do mundo, o que está por trás da realidade, é mais do que simplesmente uma mente, é uma pessoa, né? O cristianismo também vai te dar explicações a respeito dessa lei, e vai explicar que essa lei já foi cumprida. E que para essa lei ser cumprida, o próprio Deus precisou assumir a humanidade para salvar os humanos dele mesmo. Olha que loucura, né? Somente no cristianismo isso acontece, gente. Em nenhuma outra matriz religiosa, a não ser em versões bem primitivas, né, de cristianismo, né? Existem, por exemplo, relatos históricos de que durante um bom tempo a China foi monoteísta. E a crença monoteísta chinesa era bem parecida com o judaísmo. Muito embora não houvesse, né, uma declaração específica de Deus a respeito disso, mas existem documentos arqueológicos, né, que mostram um Deus único numa China bem antiga, né? Então, só o cristianismo, inclusive, nem o próprio judaísmo vai dizer isso, mas só o cristianismo é que vai apresentar uma loucura dessa. Deus se transforma em homem para livrar os homens dele mesmo. Não existe isso, não existe essa loucura em nenhum outro sistema religioso. E aí ele vai falar uma coisa que é impressionante, né? Lewis tem dessas coisas, né? É claro que concordo que a religião cristã é, no longo prazo, algo que confere um consolo inexprimível. Mas ela não começa pelo consolo, mas sim com a consternação que tenho descrito. E não adianta de nada tentar obter esse consolo sem antes passar por tal desalento e consternação. Ele vai dar o exemplo da guerra, né? Ele vai dizer assim, ó, numa guerra você não pode buscar o consolo diretamente, porque o consolo só chega quando a guerra acaba. Ele está falando da Segunda Guerra Mundial. Não adianta eu ficar agora em casa, né,
esperando, me consolando com o fato de que está tudo bem, né? Porque eu estou vivo, porque ninguém da minha família morreu, porque isso pode mudar a qualquer momento, né? Pode cair uma bomba na minha casa agora, durante a guerra, que era o que acontecia diariamente na Grã-Bretanha, na Inglaterra, durante a Batalha da Grã-Bretanha. Agora, o que é que eu posso fazer para essa guerra acabar? Eu tenho que me engajar na luta. E no engajamento da luta vai ter ainda mais sofrimento. Quer dizer, quem deixou o conforto da ilha, né, e embarcou num daqueles barquinhos anfíbios e foi para o outro lado do canal, lá na Normandia, enfrentou uma desgraça, uma miséria muito maior, né, um horror muito maior do que aqueles que estavam na ilha, resguardados pela Real Força Aérea Britânica. Né? Quem estava lá no dia D observou de cara uma miséria muito maior do que aquilo. E ele está dizendo que o cristianismo é assim. Quando você se engaja, o que você vê é mais miséria. Por que o que você vê é mais miséria? Porque você se depara com a sua própria situação miserável. Então não adianta você buscar consolo sem antes passar pela desolação. O cristianismo puro e simples não propõe isso para você. Não propõe consolo direto. Ele propõe o caminho mais difícil, mas que é o único caminho que vai te levar ao consolo de fato. Se você sair em busca da verdade, poderá encontrar consolo no final, é o que ele está dizendo. Encare a sua situação, que no final você pode encontrar o consolo. Agora, se tudo que você quer é um afago no seu ego, na sua consciência, então você não vai alcançar nem esse afago genuíno, nem esse consolo, e muito menos vai conseguir encontrar a verdade. Apenas conversa mole e ilusões. Para começo de conversa, os quais acabarão no desespero. Ou seja, essa religiosidade barata que a gente vê hoje em dia, né, midiática, não traz nem a verdade e no final das contas também não traz consolo. O materialismo nem traz a verdade, nem traz o consolo. Somente buscando a verdade é que se consegue o consolo, e nunca antes disso, né? Então o cristianismo, antes de te dar o refrigério, ele vai mostrar para você o quanto você é miserável. Então o cristianismo não é sobre o quanto nós somos bons, é sobre o quanto nós somos maus. A maioria de nós já superou a euforia anterior à guerra no que diz respeito à política internacional. Está na hora de fazermos o mesmo com a religião. O que é que ele está dizendo? Antes da guerra, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, os aliados criam uma coisa chamada Liga das Nações, que é um organismo que hoje, né, pode-se dizer que seria um protótipo de ONU, de Organização das Nações Unidas. Qual era o objetivo da Liga das Nações? Era evitar que um conflito como a Primeira Guerra Mundial acontecesse de novo. E o que foi que a Liga das Nações fez? Vista grossa para a Alemanha hitlerista. Quando a Alemanha anexa os Sudetos na Tchecoslováquia, né? O que é que os ingleses e franceses fazem? Nada. A Alemanha não podia fazer aquilo, ela estava sob severas restrições pós-guerra, né? Quando Hitler começa a encomendar armas, né, começa a construir armas, o que é que a França e a Inglaterra fazem? Nada. Quando Hitler anexa a Áustria e a Polônia, o que é que a Inglaterra e a Alemanha fazem? Nada. Simplesmente tentam resolver tudo de forma diplomática, né? Mesmo tendo conhecimento de que a Alemanha estava se organizando para um conflito bélico. Quando é que a Inglaterra resolve fazer alguma coisa? Quando Hitler invade a França. A França cai praticamente sem qualquer tipo de resistência. Até hoje tem muita piada com o exército francês por causa disso.
né? A Inglaterra, quando já estava praticamente derrotada, os japoneses bombardeiam Pearl Harbor e colocam os americanos no jogo. Aí é que o cenário da guerra muda, né? Então, é isso que ele está dizendo. Ó. Aquela euforia anterior à guerra de que a gente ia resolver tudo com o nosso intelecto, né? Ia resolver tudo de forma diplomática, não funcionou. E já passou, a gente já está entendendo que aquilo não foi suficiente para evitar a guerra e nem é aquilo que vai acabar com a guerra. A gente precisa tomar uma atitude mais drástica. A mesma coisa acontece em relação à religião. A gente já viu que a nossa intelectualidade não está resolvendo os nossos problemas. Então, ou a gente continua nisso, né? E acontece o que aconteceu com a Liga das Nações, e a gente vai se deparar com uma Segunda Guerra Mundial que é pior do que a primeira, ou a gente precisa fazer a mesma, tomar uma atitude mais drástica em relação a isso. Ele volta para o início, né? Precisamos progredir voltando o caminho para a encruzilhada e tomando o caminho certo, de fato, né? Terminamos o livro 1, que é o certo e o errado. Então ele termina o livro 1 propondo uma solução para esse problema moral da humanidade, né? E essa solução são justamente as bases de fé e as bases doutrinárias do cristianismo. Então, a partir da próxima aula, nós vamos ver, né, o livro Em que Creem os Cristãos, né? E vamos começar justamente estudando visões concorrentes de Deus. A gente vai ver que os teístas têm uma pluralidade, uma diversidade maior do que os naturalistas nesse sentido. É o primeiro capítulo, né? Então não percam a próxima aula. Pastor, por hoje é só. Eu acho até que eu falei demais. 10h42. Hoje eu estou aqui em Santo Antônio de Jesus, mas daqui a pouquinho estou chegando em Amargosa para juntos de noite a gente celebrar o culto. E eu quero louvar a Deus pela vida de hoje, que tem sido instrumento de Deus aí para ministrar nossos corações. Eu estava pensando, graças a Deus que é Yus que está falando sobre esse livro, se fosse eu estava frito. Mas vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. E logo mais às 18 horas estaremos juntos, louvando a Deus lá na IBAV, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu, por essa palavra tão boa, Senhor, ministrada pela vida de hoje, através da vida de hoje. Deus continue abençoando o seu servo, a sua família. Nos prepara, Senhor, para o culto de logo mais à noite, que seja um tempo precioso na tua presença. Nós te bendizemos, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até logo mais às 18 horas. Um cheiro.